Durante sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, o jornalista Glenn Greenwald expôs como os abusos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já estão na mira dos Estados Unidos e alertou que alguma ação deve ocorrer contra as ações do ministro. O jornalista apontou: "Conheço pessoas da esquerda, inclusive que são membros do Congresso, eleitos, que têm dúvidas e até preocupações sobre o Alexandre de Moraes." Ele afirmou acreditar que até a velha imprensa alinhada à ditadura teria momentos de preocupação com os abusos de Moraes, dizendo: "Mesmo o grande, o maior dos apoiadores na mídia, que é para mim o Globo, a TV Globo e o jornal O Globo, às vezes também expressam algumas preocupações quando ele ultrapassou os limites, atropelou, quando ele mandou executivos do Google e do Facebook aparecerem na Polícia Federal, fazer depoimento. Também quando ele mais ou menos roubou o dinheiro da Starlink para punir uma outra empresa totalmente independente que era o Twitter. Acho que isso também incomodou muitas pessoas, mesmo a esquerda da mídia. Mas no fim das contas, acho que por um lado eles não querem criticar Alexandre de Moraes porque eles não querem que ele tenha limites, porque eles gostam de como ele está abusando do seu poder, porque são beneficiários políticos." Greenwald alertou: "Isso é muito, muito perigoso. Que não queiram limitar o Moraes, não queiram falar que ele não pode passar do limite, porque não querem dar uma vitória moral, uma outra vitória para seus inimigos políticos. Acho que isso é uma coisa muito perigosa e tem que parar logo." O jornalista relatou as movimentações nos Estados Unidos e alertou: "As maiores revistas e jornais internacionais, nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros lugares, estão expressando preocupação com a democracia brasileira por causa do Alexandre de Moraes. Mas eu acredito, e também eu tenho a certeza de que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar um momento quando Trump e o governo do Trump vão focar no Brasil. Elon Musk já, mais ou menos, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade." Greenwald explicou que o caso do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, cria uma abertura para a atuação internacional, tendo em vista que houve uma falsificação de documento para justificar a prisão ilegal. Ele disse: "Tem esse outro aspecto que está aparecendo no meio de tudo. Esse repórter do Metrópolis que afirmou que descobriu documentos no Centro de Imigração, no Customs and Border Protection, nos Estados Unidos, que o Felipe Martins entrou mesmo que não tenha entrado. E o Alexandre de Moraes usou isso para justificar e continuar com a prisão dele. Só que sabemos que esses documentos são falsos, ele nunca entrou. Como apareceu no meio de tudo um documento perfeito para justificar a prisão do Felipe Martins? Isso não é sobre o Brasil, isso é sobre a ida aos Estados Unidos. Então eu estou fazendo tudo para publicar isso. Já fiz reportagens sobre isso e estou falando com membros do Congresso porque isso tem que ser investigado. Acho que isso pode realmente levar a alguma coisa bem incriminadora." O jornalista acrescentou: "Aqui no Brasil, tem muitas pessoas querendo proteger Alexandre de Moraes, independentemente das evidências." Ele mencionou a entrevista de Moraes à revista New Yorker e disse: "Ele fala como se não tivesse ninguém, nada que possa limitar o que ele está fazendo, falando como se ele fosse quase um deus. Falou: os Estados Unidos não podem fazer nada contra mim, não podem fazer nada para impedir o que estou fazendo, mesmo enviando jatos militares, nem assim." Ele está com essa atitude, essa pachorra de que ele é o poder superior. Isso é realmente uma mentalidade dele. Não sei, não sou psicólogo, mas para mim essa é uma mentalidade muito perturbadora, muito perigosa. Mas é isso que ele tem. Não é difícil para analisar essa entrevista, mas eu falaria que a única coisa que eu consigo pensar como saída é continuar a mostrar toda a evidência que existe, mas também enfatizando que a evidência que já temos mostra, e um dia, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o valor do Alexandre de Moraes vai diminuir muito e ele vai ficar mais vulnerável, mas o momento aqui não chegou."
Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede e nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Então, obrigado pelas perguntas e vou tentar responder para todos, mas se falta me perdão, mas acho que eu lembrei tudo. Então, também observei a falta da presença de parlamentares da esquerda. Quando estava aqui, quando falei antes, eu notei isso. Está bem diferente do que na última vez que estava aqui, durante a reportagem da Lava Jato, quando a esquerda estava me elogiando na maior forma possível. Naquela época era o jornalista mais premiado, etc. Agora eu sou blagueiro fascista. Mas acho que isso tem um ponto importante, que eu também conheço pessoas da esquerda, inclusive que são membros do Congresso eleitos, que têm dúvidas, até preocupações sobre o Alexandre de Moraes. Mesmo o maior apoiadores na mídia, que para mim é o Globo e
TV Globo e o jornal O Globo, às vezes também expressou algumas preocupações quando ele ultrapassou os limites até para elas, quando ele mandou os executivos do Google e Facebook de aparecer no Polícia Federal, fazer depoimento, também quando ele mais ou menos roubou o dinheiro do Starlink para punir outra empresa totalmente independente, que era Twitter. Acho que isso também incomodou muitas pessoas, mesmo na esquerda da mídia, mas no fim das contas, eu acho que, por um lado, eles não querem criticar Alexandre de Moraes porque eles não querem que ele tenha limites, porque eles gostam como ele está abusando do seu poder, porque eles são beneficiários políticos, é só isso. Mas também eu acho que está acontecendo dentro do STF também, e outras instituições que tem, mesmo quando eles acreditam que o Moraes está abusando do seu poder, eles não querem dar uma vitória para o movimento bolsonarista. Ou seja, que não quer nenhuma vez afirmar que o Moraes errou, porque isso daria o conforto ou armas para seus políticos, inimigos políticos. Então, essa é muito, muito perigoso, que não quer limitar o Moraes, não quer falar que não pode passar esse limite, porque não quer dar uma vitória moral, uma outra vitória para seus inimigos políticos. E acho que isso é uma coisa muito perigosa e acho que isso tem que parar logo. Sobre Moraes, você me perguntou se naquela época do Vaza Jato eu sabia que Moraes estava atuando como o investigador e juiz e vítima. Não, na realidade não percebi isso. Eu comecei a criticar Moraes com o inquérito do fake news, que eu sabia de imediatamente que vai se tornar uma arma da censura, mas muito dessa reportagem, e antes dessa reportagem também, uma das minhas preocupações maiores é justamente que, por exemplo, na caso do Lava Jato, sem entrar no mérito, o argumento foi: o juiz Moro está atuando como juiz investigador. No caso do Moraes, ele não só está fazendo isso, mas também o suposto vítima, ou seja, que ele está atuando não para proteger a lei ou punir crimes, ele quer punir as pessoas que estão criticando ele. E ele percebe que ele é uma vítima o minuto que alguém criticar ele. E ele está no ponto, e acho que o senador Damares referiu isso, e talvez isso é porque o mais que você é uma fanático no cruzada, o causa, você se torna mais persuadido do seu, como se você é uma pessoa bem certo, está fazendo uma causa bem nobre, que você começa a acreditar que tudo é justificado. Então, mas o fato que eu nunca vi isso em nenhum outro país democrático, é impossível em todo país democráticos, também no Brasil, até 2019, que um juiz que acha que ele tem um interesse público no crime, também ao mesmo tempo pode iniciar uma investigação, que pode jogar uma investigação, mas é isso que ele está fazendo. Sobre o questão da mídia e a liberdade da imprensa, acho que você está referindo naquela vez quando o Supremo censurou o antagonista para publicar esse artigo, amigo do meu amigo, tudo isso. Oi? A Cruzoé, exatamente. Acho que foi o antagonista naquela época, mas talvez foi a revista Cruzoé. E quando eu estava no Intercept, que é 2017, nós publicamos esse artigo que foi censurado no antagonista só para expressar solidariedade com a direita da imprensa e imprensa livre. Mas eu acho que agora jornalistas têm medo, e eu entendo por quê. Porque no mente do Alexandre de Moraes, qualquer denúncia ou qualquer crítica sobre ele está interpretando na hora como um crime.
não é que só ser bolsonarista é um crime. Só criticar Moraes é um crime. Ele descreve isso como o ataque da democracia brasileira, ou a tentativa de derrubar a credibilidade das instituições brasileiras. Ele acredita que ele é a democracia brasileira, que ele é a legitimidade da instituição. Então, para criticar Moraes é automaticamente de cometer o crime de atacar a democracia. Isso também é muito perigoso. Sobre a questão do mídia e o motivo financeiro, acho que muitos mídias, em muitos países, estão enfrentando esse problema. Ou seja, que agora tudo está bem isolado. A direita está a ler esse site, a esquerda está a ler esse site. No New York Times, quase 90%, 93% da apoiadores, do leitores do New York Times, são anti-Trump, ou progressista. Então, o New York Times sabe que eles publicaram um artigo que é criticando o Partido Democrata ou defendendo o Trump, eles vão perder as pessoas que estão financiando o jornal. E acho que aqui no Brasil tem o mesmo problema, que muitas pessoas que são de direita, são bolsonaristas, não estão lendo o Globo, ou Folha, ou Veja, ou Estadão, porque perderam confiança. Sobre essa questão das instituições internacionais, sobretudo essa casa do Felipe Martins, mas outras também, eu acho que é muito importante que os maiores revistas e jornais internacionais nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outros lugares, estão expressando preocupação com a democracia brasileira por causa do Alexandre de Moraes. Mas eu acredito, e também eu tenho certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas bem alto no governo que está levando essa pergunta, mas na caso do Felipe Martins, acho que é uma oportunidade de usar esse aspecto internacional, porque neste caso não foi só uma decisão corrupta, que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo, fácil de provar. E mesmo o PGR manifestou para ele ser solto porque as acusações foram falsas. E o Moraes rejeitou esse pedido do PGR e manteve essa prisão mais 4 meses. Mas tem esse outro aspecto que apareceu no meio de tudo, essa repórter do Metrópolis, que afirmou que ele descobriu documentos no Centro da Imigração, no Customs Border Patrol nos Estados Unidos, que Felipe Martins entrou, mesmo que não entrou. E o Alexandre de Moraes usou isso para justificar continuando a prisão dele. Só que sabemos que esses documentos são falsos. Ele nunca entrou. Como apareceu, no meio de tudo, um documento perfeito para justificar a prisão do Felipe Martins? Isso não é sobre o Brasil, isso é sobre os Estados Unidos. Então, estou fazendo tudo para publicar isso, já fiz reportagem sobre isso, estou falando com membros do Congresso, porque isso tem que ser investigado, porque acho que isso pode realmente elevar alguma coisa bem incriminado. E só para falar outra coisa que sobre a saída, etc., muitas vezes, quando tem uma pessoa, uma instituição que está bem protegido, bem popular, demora tempo para mostrar o fato que essa pessoa está cometendo impropriedades, até crimes, etc., mas acontece. Não pode esconder a verdade para sempre.
E aqui no Brasil tem muitas pessoas querendo proteger Alexandre de Moraes independentemente da evidência por causa do fato que eu disse antes. E se você ler essa entrevista que ele fez com a revista New Yorker, que foi muito jornalismo ruim, nem incluiu uma crítica. Mas ele fala muito. E o que ele está falando, ele fala como não tem ninguém, não tem nada que pode limitar o que ele está fazendo. Falando como ele é quase um Deus. Falou que os Estados Unidos não pode fazer nada contra mim, não pode fazer nada para impedir o que estou fazendo, mesmo enviando jatos militares, e mesmo nem assim, ele está com essa atitude, essa postura que ele é o poder superior. Isso é realmente a mentalidade dele. E não sei, eu não sou psicóloga, mas para mim essa é uma mentalidade muito perturbadora, muito perigosa. Mas é isso que ele tem. Mas Eu acho que você quis dizer psiquiatra. não sou, mas precisa ser para, mas não é difícil para analisar essa entrevista, mas eu falaria que a única coisa que consigo pensar como uma saída é continuar mostrar toda a evidência que existe, mas também enfatizando que a evidência que já temos mostra. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o valor do Alexandre de Moraes vai diminuir muito e ele vai ficar mais vulnerável, mas o momento aqui não chegou. Obrigado, Glenn. Então, passa a palavra aqui ao último orador inscrito, senador